Olá pessoal, eu sou a Heloísa do Ateliê Encanto Crochê. Na aula de hoje eu vou te ensinar a confeccionar esse lindo cestinho para dar de lembrancinha na Páscoa. É uma ótima opção para presentear com doces e chocolates. Esse cesto ficou incrível, podendo utilizar a orelhinha voltada para baixo ou deixar ela voltada para cima. As duas opções ficam lindas. Se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita e se inscreve para não perder nenhum conteúdo. Vamos crochetar? Então, pessoal, para a gente confeccionar o nosso cesto de Páscoa, eu vou estar utilizando essas duas cores de fios, tá? O primeiro é o Off-White, da marca Amorino Fios, é um fio premium de 36 milímetros. Nós vamos fazer a base, vamos subir algumas carreiras com ele. E para fazer as orelhinhas e os acabamentos, eu vou utilizar esse fio maravilhoso também da Amorino Fios, esse Animal Print aqui, que é uma cor maravilhosa, uma elasticidade perfeita tem esses fios, por isso que eu uso e super indico essa marca, que é a marca que eu trabalho desde que eu iniciei, né, com o crochê, mas eu sempre deixo bem claro aqui nos meus vídeos, né, que são minhas indicações, porque eu sei que são fios de qualidade, mas vocês podem estar trabalhando com o fio da preferência de vocês, que dá super certo também, tá? Esses dois aqui, então, são os meus escolhidos para fazer o cesto. Vamos utilizar também uma agulha de 5,5 milímetros. Vamos lá, então? Nós vamos iniciar, então, o nosso cesto fazendo o famoso círculo mágico, tá? Vou deixar uma quantidade aqui de uns 4 dedos, mais ou menos. Seguro com o meu polegar aqui, né? Sobre o dedo indicador, prendendo o fio. Envolvo 3 dedos com esse fio. E novamente eu subo aqui em cima dos dedos, fazendo um formato de X e segurando o fio que vem do rolo com o meu dedo mínimo. Então, aqui sobre os meus dedos, fez um formato de X, tá? Nós vamos pegar a nossa agulha e vamos colocar aqui embaixo do fio que está embaixo e vamos puxar o fio que está em cima aqui para trás, assim. E conforme a gente for levando lá para trás, nós vamos virando a nossa agulha para cima, dando uma alturinha aqui para esse ponto, puxando o fio que vem do rolo e fechando esse pontinho aqui, tá? Então, eu ensino sempre o círculo mágico nas minhas aulas. Quem tiver alguma dúvida, volta o vídeo, né? Para tentar fazer novamente, porque para quem tá iniciando, talvez não seja tão fácil assim fazer o círculo mágico, mas fazendo desta forma que eu ensinei, não tem erro, ele fica bem certinho, tá? Então, aqui nós fechamos o primeiro pontinho, né? Nós vamos subir 2 correntinhas agora, uma correntinha, 2 correntinhas, para dar a altura do nosso primeiro ponto alto, porque nós vamos trabalhar dentro do círculo mágico com pontos altos, tá? Vai ser um total de 12 pontinhos altos aqui dentro do círculo mágico. Então, como nós já subimos essas correntinhas aqui, já conta como o primeiro. Vamos fazer mais 11, tá? Então, eu vou pegar o fio que vem do rolo, laçar na agulha e entrar lá dentro do círculo mágico. Puxo o fio que vem do rolo aqui, dou uma altura para esse ponto. Puxo, tiro 2 argolinhas, sobrou 2 na agulha. Puxo, tiro 2 novamente. Vamos de novo. Laço meu fio, entro com ele dentro do círculo mágico, puxo esse fio aqui para cima, dou uma altura para ele, puxo, tiro 2, puxo, tiro 2. E assim a gente já fez 2 pontinhos altos, né? Nós queremos 11 para fechar um total de 12 com essas 3 primeiras correntinhas. Então, eu vou seguir fazendo aqui até fechar esses 12 pontos altos, tá? E quando eu finalizar, eu volto aqui com vocês.
Pessoal, me perdoem, tá? Eu falei que nós iríamos fazer 12 pontos altos, mas são 14, tá? São 14 pontos altos, contando com as 3 correntinhas aqui que a gente fez lá no início. Então, após fazer 14, né? Nós vamos fechar o nosso círculo mágico, tá? Fechar bem, apertem bem para tentar fechar ao máximo esse buraquinho que fica aqui no meio, tá? Então, quando a gente fechar, agora nós vamos fazer o fechamento da carreira, tá? Então, aqui estão os nossos 14 pontinhos altos. Nós vamos vir com a agulha. Eu vou até pegar uma outra agulha aqui para mim mostrar para vocês, né? Nós fizemos aqui as nossas 3 correntinhas, certo? Então, tem essas 2 alcinhas aqui do nosso primeiro ponto. Então, nós vamos vir com a nossa agulha aqui embaixo dessas 2 alcinhas, tá? Que forma na sequência aqui das 3 correntinhas que a gente fez. Vou inserir a minha agulha aqui embaixo, puxo o fio que vem do rolo e faço um baixíssimo. Entro com essa laçada dentro dessa aqui, ó. Assim. Então, fiz um ponto baixíssimo. Agora, eu dou uma largadinha na minha laçada, venho no próximo ponto, né? Então, nós fizemos o baixíssimo nesse, agora nós vamos vir nesse aqui do lado, com a agulha de trás pra frente, insiro ela aqui e levo essa laçada lá pra trás, tá? Assim. Feito isso, eu vou ajustar a minha laçada na agulha, pra ela não ficar tão folgada e nem tão apertada, um tamanho normal, tá? E vou voltar com a minha agulha exatamente no mesmo ponto que eu levei lá pra trás, ó. Eu levei lá pra trás, embaixo dessas 2 alcinhas. Agora, eu venho com a agulha, já com a laçada na agulha, entro no mesmo lugarzinho aqui, puxo o fio que vem do rolo pra frente, dou uma altura e fecho esse ponto. Porque nessa segunda carreirinha, nós vamos fazer um meio ponto alto, né? Vai ser meios pontos altos nessa segunda volta. Porém, esse primeiro a gente faz esse fechamento porque fica extremamente perfeito. Depois vocês vão ver como ele fica certinho o acabamento fazendo dessa maneira. Porque nós fizemos aqui um ponto alto, um meio ponto alto fake que a gente fala, né? Então, a gente vai agora fazer uma correntinha e aqui nós temos já o nosso primeiro ponto meio alto da nossa carreira, tá? Então, ele fica bem certinho. Agora, pessoal, essa segunda volta que a gente vai fazer, nós vamos fazer aumentos, né? Ou seja, nós vamos colocar 2 pontos no mesmo pontinho de base. Então, aqui onde a gente fez esse meio ponto alto fake, nós vamos laçar o fio, vamos entrar novamente no mesmo lugarzinho, puxar o fio aqui pra cima, dar uma altura e tirar tudo de uma vez, ó. Todas as laçadas de uma vez. Esse é o meio ponto alto, né? Quando a gente laça o fio e tira todas as laçadas de uma vez, não de 2 em 2, como é no ponto alto, né? Então, nós vamos fazer aumentos em todos os pontinhos, ou seja, 2 meios pontos altos em cada ponto de base. Então, laço o fio, entro aqui no meu ponto, puxo, dou uma altura para ele, laço o fio e tiro tudo de uma vez, ficando com apenas uma laçada na agulha. Laço, entro, dou uma altura para esse ponto, tiro tudo de uma vez. Então, nós vamos fazer assim por toda a volta. Completar de meios pontos altos por toda a nossa carreira, tá? Eu vou finalizar aqui e já volto com vocês quando eu fechar minha carreira. Então, pessoal, fiz aqui até o penúltimo ponto, porque eu deixei esse último aqui pra gente fazer juntos, tá? Lembra que lá no fechamento da carreira inicial, a gente fez um baixíssimo, né? Levou no próximo a correntinha lá pra trás pra fazer o primeiro meio ponto alto fake, né? Quando a gente levou essa correntinha lá pra trás, ele forma essa alcinha aqui na frente, ó, tá? Então, nós temos que vir por baixo dela pra gente fazer os últimos 2 pontos. Então, aqui, ó, vocês vão perceber que tem 3 voltinhas, né? A primeira, aqui a segunda e a terceira. A agulha, ela tem que pegar as 2 primeiras aqui, ó, tá?
Então, tem que a nossa agulha entrar exatamente aqui para pegar essas duas alcinhas e deixar lá na parte de trás apenas uma, tá? Então, é aqui que nós vamos colocar a nossa agulha para fazer os últimos 2 pontos. Então, laço, insiro, vai sair aqui no meio, ó, tá? Daí, vamos puxar, dar altura e fechar. E fazer mais um. Assim. Daí, olha como fica perfeito esse acabamento, tá? Esses pontinhos alinhados, ó, bem uniformes, um do ladinho do outro. Então, por isso que eu gosto de fazer assim o fechamento da carreira, tá? Agora, então, nós vamos dar uma largadinha no fio. Vamos vir aqui debaixo dessas duas alcinhas que formam do nosso primeiro ponto. Aqui. E vamos levar o fio lá pra trás, tá? Levamos esse fio lá pra trás. Agora, nós vamos vir com a nossa agulha embaixo dessa alcinha que forma quando eu levo o fio lá pra trás, tá? Então, embaixo dela, coloco a minha agulha, insiro a minha laçada na agulha e ajusto o fio, pra ficar bem apertadinho aqui, tá? Então, agora eu tenho 2 alcinhas na agulha. Puxo o fio aqui pra frente, dou uma largadinha e agora nós vamos fazer uma volta toda de baixíssimo embaixo de cada alcinha que nós temos aqui do nosso trabalho, tá? Então, eu vou inserir a minha agulha, puxar o fio que vem do rolo e entrar com essa laçada dentro dessa, assim. Insiro, puxo e fecho. Então, eu vou caminhar com esses pontos baixíssimos por toda a minha volta, tá? Então, eu fechei aqui a minha carreira com ponto baixíssimo, né? Cheguei aqui no último pontinho. Então, vou cortar o meu fio. E vou pegar uma agulha de tapeceiro pra mim fazer esse acabamento, tá? Então, eu vou tirar aqui o meu fio. Vou colocar na agulha. E nessas duas alcinhas aqui do primeiro ponto baixíssimo que a gente fez, nós vamos inserir a agulha de tapeceiro de baixo para cima. E vamos levar esse fio lá pra cima. Assim. Ajustem para que essa laçadinha aqui, essa alcinha, fique parecida com as demais, tá? Agora, nós vamos voltar dentro desse último ponto baixíssimo que a gente fez. Vamos inserir a agulha e levar esse fio aqui pra trás. Assim, ó. Olha como fica perfeito esse acabamento. E aqui na parte de trás, nós vamos caminhar por baixo de alguns pontos, né? Uns 4, 5 pontinhos. E já podemos cortar o nosso fio, tá? Então, eu vou fazer aqui o arremate, tanto dessa parte do fio, quanto o fio lá do círculo mágico. Vou caminhar com os pontinhos aqui embaixo, com o fio embaixo dos pontos, né? E depois cortar. Então, aqui, eu já caminhei uma quantidade suficiente. E nós já vamos cortar. Então, vou cortar o outro e já volto aqui com vocês, tá bom? Eu arrematei, então, aqui a minha base, tá? Ela tá bem redondinha, bem uniforme, tá? Nós vamos fazer agora a subida, então, do nosso cesto. Nós vamos vir aqui, pessoal, olhem na base de vocês, aonde ficou apenas uma alcinha em cima, e a alcinha de baixo, ela ficou mais pra trás, ó, que foi lá onde nós fizemos a nossa parte do início dos pontos baixíssimos, tá? Então, onde ficar uma correntinha em cima e a de baixo ficar mais pra trás, é exatamente nesse aqui em cima que nós vamos iniciar, tá? Então, vamos colocar aqui. Vamos puxar o fio que vem do rolo aqui pra frente. Dar uma alturinha pra esse ponto e fechá-lo, tá? Essa primeira carreira, nós vamos trabalhar embaixo desses pontos baixíssimos que a gente fez e colocando um pontinho em cada ponto de base, tá? Então, insiro a minha agulha, puxo o fio que vem do rolo aqui pra frente
dou uma altura para esse ponto e fecho. Eu já deixo essa sobrinha de fio aqui mesmo, porque eu vou já ir arrematando conforme eu for fazendo os pontos baixos, tá? Então, ó, insiro a minha agulha embaixo e embaixo do fio que está solto aqui também. Puxo o fio que vem do rolo aqui pra frente, dou uma altura, sempre agulha reta, pra não ficar tão alto esse ponto e nem tão baixo, tá? E fecho. E vamos fazendo esses pontinhos baixos por toda a nossa volta, tá? Insere a agulha por baixo, puxa o fio que vem do rolo, dá uma altura para esse ponto e fecho. Então, vou ir fazendo assim por toda a volta. Cheguei aqui no último pontinho, né? Trabalhei pontos baixos por toda a volta. Dá a impressão que ele tá emborcando, ou seja, que ele tá fechando. Mas é normal, tá? Não se preocupem, vão ajustando com as mãos, porque quando a gente crescer a partir da segunda, terceira carreira, ele já vai ficar bem retinho, tá? Então, não se preocupem com isso. Vamos fazer o fechamento dessa carreira pra gente iniciar a próxima, tá? Nós vamos dar uma largadinha aqui no fio e vamos vir debaixo dessas duas alcinhas aqui que formou do nosso primeiro ponto baixo que a gente fez, tá? Então, de trás pra frente aqui, ó, nessas duas alcinhas, eu vou levar essa laçada lá pra trás, assim. Ajusto esses pontinhos aqui na frente para eles ficarem bem próximos e bem parecidos um do outro, tá? Exatamente aqui onde a gente levou a laçada lá pra trás, nós temos o nosso primeiro ponto aqui, ó, né? E notem que ele faz um Vzinho, né? Cada pontinho que a gente fez faz um Vzinho. Nós vamos entrar com a nossa agulha exatamente aqui dentro desse Vzinho para fazer o primeiro ponto baixo centrado. Porque a primeira carreira é ponto baixo normal e a segunda carreira vai ser centrado, tá? Então, insiro a minha agulha aqui dentro desse Vzinho e lá atrás tem que sair exatamente dentro do ponto também, tá? Então, vai ter sempre aqui essa voltinha do ponto, né? Então, aqui embaixo forma duas perninhas e o meu ponto tem que sair exatamente aqui dentro, tá? Que é o que aconteceu aqui, ó. Tem essa alcinha aqui, ó, o meu ponto saiu bem embaixo dela e no meio aqui das duas perninhas do ponto, tá? Então, feito isso, agora eu vou ajustar esse fio. Deixa ele curtinho, essa laçada curtinha. E vamos deixar essa laçadinha aqui paradinha, porque nós vamos puxar o fio que vem do rolo agora aqui pra frente do meio do ponto. Cheguei aqui na frente, agora eu vou colocar essa alcinha na minha agulha. Assim, vou ficar com duas, uma na frente e outra atrás. Puxo o fio que vem do rolo por dentro dos dois e faço o meu primeiro ponto baixo centrado aqui da segunda carreira, tá? Nós vamos ir trabalhando assim por toda a volta, tá? Tem que sempre, pessoal, encontrar o meio certinho do ponto, tá? Então, aqui tem um Vzinho bem no buraquinho aqui, é que nós vamos colocar a nossa agulha. E aqui na parte de trás, tem que sair exatamente aqui, ó, no meio do ponto, abaixo desse carocinho aqui, tá? Então, bem aqui no meio, tem uma perninha do ponto aqui, outra perninha do ponto ali. Tem que sair aqui no meio, tá? Vamos lá, insiro a minha agulha, ó, lá atrás, está certinho dentro do ponto, tá? Vamos fazer, então, a sequência aqui, puxa o fio que vem do rolo aqui pra frente, levanta um pouquinho, deixa a tua agulha retinha pra dar a altura certa e fecha, tá? Então, insere a agulha aqui no Vzinho, puxa, dá uma altura e fecha. E assim nós vamos ir caminhando, fazendo pontos baixos centrados por toda a nossa volta. Então, fiz aqui, pessoal, toda a minha volta, né, com pontinhos baixos centrados. Nota que agora ele já está ficando certinho o cesto, tá? A partir da segunda carreira ele não emborca mais. Vamos fazer, então, mais duas carreiras com um off, e depois nós vamos vir com o outro fio, tá?
Então, aqui é a mesma coisa da carreira anterior, nós vamos fazer o fechamento igual, dá uma alargada no fio, vem debaixo dessas duas alcinhas que forma do primeiro ponto, com a agulha de trás pra frente aqui, e leva essa laçada lá pra trás, tá? Assim. E dentro do nosso primeiro ponto que nós fizemos da carreira, nós vamos inserir a agulha aqui. E tem que a agulha sair lá atrás também no meio do ponto, conforme os demais, tá? Tá certinho ali. Eu ajusto a minha laçada. Deixo ela paradinha aqui e puxo o fio que vem do rolo aqui pra frente. Dou uma aumentada na minha laçada e insiro essa que está ali na minha agulha. Então, fico com uma na frente e uma atrás. Puxo o fio que vem do rolo e fecho, formando o nosso primeiro ponto baixo centrado da terceira carreira. Então, agora, nós vamos fazer a terceira e a quarta volta, exatamente como eu ensinei aqui pra vocês, tá? Fazendo tudo pontinho baixo centrado até a gente finalizar. E eu volto com vocês quando eu finalizar essas 4 carreiras, tá? Fechei, então, aqui, pessoal, as 4 carreirinhas. Olha que perfeição esses cestos, pontos bem alinhados, bem retinhos, né? Então, nós vamos encerrar essa cor agora. Podemos cortar o nosso fio e fazer o acabamento, tá? Então, vamos tirar esse fio da agulha. Vamos vir com a agulha aqui, debaixo dessas duas alcinhas que forma do primeiro ponto, de trás pra frente, levamos essa laçada aqui pra trás, tá? Puxem e ajustem pra ficar bem juntinhos o primeiro e o último pontinho. Agora, de trás pra frente, nós vamos entrar no meio dessas duas alcinhas do último ponto que a gente fez, tá? E vamos levar o fio lá pra trás também, porque a gente está simulando as duas alcinhas aqui que estão faltando, né? Então, ela tem que ficar bem semelhante às demais aqui. E eu vou pegar essa sobrinha de fio e vou colocando dentro das alcinhas aqui dos pontos, ó. Puxo um pra frente, agora levo lá pra trás. No próximo, puxo pra frente, no próximo, levo lá pra trás. No próximo, puxo pra frente. Eu gosto sempre de deixar a última voltinha pra frente. Daí eu corto o fio. Que aqui a gente esconde ele e daí a gente vai passar com o fio depois aqui pra ele ficar bem preso, tá? Então, aqui a gente arrematou o fio off-white, vamos sempre ajustando com a mão o nosso cesto pra ele ficar bem certinho, bem redondinho, tá? E vamos vir agora com a nossa cor maravilhosa, né? Que eu tava louca pra usar essa cor aqui, esse estampado lindo, né? Pra gente fazer as últimas partes do nosso cesto, tá? Nós vamos fazer mais 2 carreiras de ponto baixo centrado, tá? Então, nós vamos fazer exatamente igual a gente estava fazendo ali. A troca de cor vai ser o seguinte: nós vamos pegar o último pontinho que a gente arrematou aqui, que no caso é o primeiro da carreira, né? E vamos saber que é o ponto certo, porque olhando aqui de dentro, ó, ele forma essa barriguinha maior aqui, ó, tá? Os outros estão todos normais, esse aqui ele forma essa barriguinha. Então, é nesse pontinho aqui que nós vamos inserir a nossa agulha. Vamos pegar o nosso fio e trazer aqui pra frente, dar uma alturinha pra ele e fechar, tá? Daí, esse fiozinho que sobra aqui, ó, eu gosto de fazer a mesma coisa que a gente fez com o branco. Ir colocando dentro dessas alcinhas aqui, ó. E pra facilitar na hora de esconder ele, tá? Então, eu coloco ele sempre aqui no meio dessas alcinhas. E daí, agora, eu vou trabalhando os pontos baixos aqui nesses pontinhos, tá? Então, insiro a minha agulha, puxo o fio, dou uma altura e fecho. Assim, a gente vai fazendo por toda a nossa volta, tá? Então, insiro a agulha, puxo o fio, dou uma altura e fecho. Esse fio aqui, ele é 36 milímetros também, tá, pessoal? Então, os dois são de 36 milímetros. Fica um acabamento perfeito demais. Eu vou fazendo aqui
os meus pontos baixos centrados por toda a minha volta. E quando eu finalizar, eu volto aqui com vocês, tá bom? Finalizei aqui, então, pessoal, as minhas 2 carreirinhas com esse estampado maravilhoso. Ajustei aqui a cada carreirinha que eu ia fazendo com a mão. E olha só esse cesto, que retinho que ele subiu, tá? Quando a base é bem feita, os pontos certos, alinhados, não tem como ficar torto o trabalho de vocês, tá? Então, aqui, olha que perfeição, eu amei demais esse resultado. Eu fiz deste tamanho, pessoal, subi aqui um total de 6 carreiras, porque eu acho que é um tamanho bom para tá colocando bombom, algum docinho aí, para presentear nessa Páscoa, tá? Nós vamos fazer agora o acabamento e a cerejinha do bolo, que são as orelhinhas de coelhinho, né? Então, para fazer isso, nós vamos fazer pontos baixíssimos, tá? Até nós chegar lá para fazer a nossa orelhinha. Então, dou uma aumentada na laçada, venho aqui debaixo das 2 alcinhas do primeiro ponto, levo esta laçadinha lá para trás, né? Venho debaixo dessa laçadinha que eu levei lá para trás com a minha agulha, aqui, ó. Coloco essa laçada na agulha e ajusto, aperto para ela ficar bem certinha aqui, ó. Vai ter 2, uma aqui e outra aqui. Puxo o fio que vem do rolo aqui pra frente, assim, e dou uma largadinha na minha laçada. Para fazer o baixíssimo na borda, a gente tem que estar com a laçada mais folgada, porque se deixar muito apertado, vai emborcar a borda do cesto, ele vai ficar pra dentro, tá? E a gente não quer esse tipo de trabalho, a gente quer que fique perfeito, né? Então, dá uma largadinha na laçada e vamos fazer pontos baixíssimos agora, trabalhando com essas 2 alcinhas do ponto aqui. Então, insiro embaixo das 2 alcinhas, puxo o fio que vem do rolo e entro com essa laçada dentro dessa que está na agulha. Então, nós vamos ir fazendo esses pontos baixíssimos até a metade do nosso cesto, tá? Então, ó, insere a agulha embaixo das 2 alcinhas, puxa o fio que vem do rolo e entra com essa laçada dentro da que está na agulha. Que daí vai fazendo esse acabamento aqui bonito da peça, né? Aqui, como o fio é estampado, não dá de ver muito bem, mas vocês já viram em outras peças, né? Que o acabamento em baixíssimo fica maravilhoso. Então, eu vou fazendo aqui até chegar na metade do meu cesto, tá bom? Aqui eu estou na metade do cesto, até eu acho que eu passei, vou tirar uns pontinhos aqui, tá? Então, aqui onde nós iniciamos, mede com a agulha mais ou menos a metade e deixa uns pontinhos antes da metade pra gente começar a orelhinha, tá? Então, aqui, ó, aqui eu já posso começar, vou fazer mais um pontinho, né? Assim, e já posso começar a minha orelhinha. Então, agora, a gente vai parar de fazer o baixíssimo e vamos subir as nossas orelhinhas aqui. Então, para isso, nós vamos fazer um total de 6 correntinhas, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Feitas essas 6 correntinhas, agora nós vamos trabalhar dentro delas, tá? Não nesse primeiro ponto, nesse último ponto que a gente fez, a gente vai entrar aqui no segundo com a agulha e vamos fazer um baixíssimo. Então, vou trazer essa laçada dentro desta daqui, pra fazer a ponta da orelha, tá? No próximo, na próxima correntinha, nós vamos fazer um ponto baixo. Deixem as laçadas bem folgadas, tá? Bem alargadinhas, pra não ficar repuxando. Então, no segundo, nós temos um ponto baixo. No terceira correntinha, nós vamos fazer um ponto meio alto. Então, eu entro aqui dentro, puxo, dou uma boa altura e tiro todas de uma vez. No próximo, nós vamos fazer um ponto alto. Então, dá uma alturinha aqui, tira 2,
e tira 2. E na última correntinha, nós vamos fazer um ponto meio alto. Então, eu laço aqui, entro aqui dentro. Esse último pontinho, ele é mais complicado, então, dê uma folgadinha aqui pra ele sair melhor, tá? Dou uma altura e tiro todas de uma vez, assim. Agora, ajusto essa orelhinha pra ela ficar retinha, os pontos alinhados, né? Vai ficando assim. E nós vamos fazer um ponto baixo no próximo ponto de base aqui, tá? Então, insere a agulha, puxa, faz um ponto baixo, assim. E mais um ponto baixo no próximo do lado. Então, nós vamos fazer 2 pontos baixos pra separar um pouquinho essas orelhinhas e não ficar tão juntas uma da outra, tá? Então, ajusta com a mão, assim. Agora, nesse segundo ponto baixo que a gente fez, nós vamos subir mais 6 correntinhas para fazer a outra orelhinha. 2, 3, 4, 5 e 6. Agora, nós vamos fazer o mesmo processo, né? Não nessa primeira, na segunda, nós vamos fazer um baixíssimo. Então, entro com essa laçada dentro dessa. Na próxima, nós vamos fazer um ponto baixo, bem folgadinho. Na próxima, um ponto meio alto. Alarga bem essa subida aqui, né, pra ele não ficar repuxando. No próximo pontinho, um ponto alto. Na próxima correntinha, perdão, um ponto alto. Então, tiro 2, tiro 2. E aqui na última correntinha, um ponto meio alto. Alarga bem pra não ficar repuxando. Assim. Ajusta essa orelhinha com a mão. E vamos, no próximo pontinho aqui, fazer um baixíssimo. Insiro a agulha, puxo o fio que vem do rolo e entro com essa laçada aqui dentro dessa que está na agulha aqui. Escapou, vamos de novo. Assim. E aqui está já feitas nossas 2 orelhinhas do coelho, tá? E na sequência aqui, pessoal, nós vamos ir trabalhando com pontos baixíssimos para finalizar a borda do nosso cesto, tá? Então, é só ir caminhando com baixíssimo, normalmente como a gente estava fazendo, tá? Então, cheguei aqui ao final da carreira, né? Fiz o meu último ponto baixíssimo aqui, agora nós vamos cortar o fio e arrematar pra gente finalizar o nosso cesto, né? Então, aqui eu, com o auxílio de uma agulha de tapeceiro, vou vir aqui nesse primeiro pontinho que a gente fez, de baixo para cima, pegando as 2 alcinhas, vou levar o fio lá pra cima, né? E vou voltar dentro do último pontinho que a gente fez aqui, insiro a minha agulha, ela vai sair lá atrás. Levo esse fio pra trás, ajusto aqui pra ficar bem semelhante, né? Esse ponto que a gente fez com um ponto com agulha aqui, né? Pra ficar o mais próximo possível, parecido com os demais, tá? Agora, aqui nós vamos caminhar com essa agulha, escondendo esse fio por entre os pontos. Vou caminhar aqui uns 4, 5 pontos, vou cortar o meu fio e já venho aqui para mostrar o resultado para vocês. Então, arrematei aqui, finalizei tudo bem certinho o nosso cesto. Aqui, pessoal, então, ficou as orelhinhas, né? Vocês podem optar por deixar as 2 orelhinhas em pezinho assim, ou dobrar uma pontinha, né? Eu acho que fica mais bonitinho, mais legal dessa maneira, assim, dobrando a pontinha da orelha pra baixo, né? Mas isso é opcional, vocês podem deixar ela pra cima ou dobrar pra baixo. A única coisa que eu vou fazer aqui agora vai ser personalizar um pouco mais a minha peça, né? Vou pegar um lacinho aqui, numa tonalidade próxima da cor do cesto, e vou adicionar aqui no meio das orelhinhas, tá?
para dar um charme a mais aqui para nossa peça. Então, vou colar aqui através de uma cola instantânea e já volto aqui com vocês para ver o resultado final da nossa peça. E ficou assim, então, o nosso cesto finalizado, com a subida dele retinha, com essas orelhinhas super charmosas, né? Que dão um toque especial nesse cesto, com a aplicação desse lacinho para ficar ainda mais lindo. Um acabamento perfeito, tenho certeza que vocês vão conseguir recriar aí na casa de vocês, né? É uma ótima opção, como eu falei, para presentear aí, colocando doces, chocolates, né? Uma lembrancinha linda de Páscoa. Espero muito que vocês tenham gostado. Quem ainda não é inscrito no canal, já aproveita e se inscreve para não perder nenhum conteúdo. Tchau e até o próximo vídeo.